Olá, moçada, com vocês, professora Cláudia Fávero, de gramática, tá? Do Colégio Semeador. Bom, a nossa aula de hoje é a aula 10, tá? Da frente 3B, que vai falar justamente sobre coesão. Os elementos coesivos são muitos, né? Quando formos falar de coesão, teremos aí várias aulas. Hoje nós vamos falar mais sobre a sintaxe, tá? Que seria o quê? A ordem das palavras, tá? Que, lógico, contribuem ali para a nossa coesão, para um texto coesivo. O que nós temos que pensar? Que a sintaxe é a parte da gramática que estuda, então, a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como, né, a relação lógica das frases entre si. Porque quando nós falamos em coesão, nós temos que pensar num todo, ok? Então, ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura o quê? Transmitir um significado completo e compreensível. Como, né, nós vamos fazer, então, essa coesão? Bom, a coesão, na verdade, consiste, então, nesse uso correto dessas articulações, dos conectivos, né, que fazem essa ligação harmônica. A coesão é essencial para uma boa redação, né, para que as pessoas possam ler e entender realmente aquilo que eu quis colocar ali, ok? Vamos imaginar aqui, ó, um jogo de Lego, tá? Eu posso distribuir peças iguais, né, a 10 pessoas diferentes. O que vai acontecer? Cada um, né, tem o seu imaginário, ele vai explorar o seu imaginário de forma diferente. Então, o que eu posso pensar em relação à coesão, né? Que a coesão é a relação entre peças, mais a progressão do conjunto. Ou seja, quando nós estamos comentando alguma coisa, nos comunicando, isso vai precisar de fazer sentido. E a escolha na forma, né, de como eu vou dizer aquilo, terá um impacto na arquitetura do significado de um todo, ok? Então, é muito importante que possamos e façamos bem a escolha das palavras, ok? Então, vamos lá. Por isso, podemos afirmar que a construção dos sentidos passa também pelo modo como as coisas são ditas ou escritas. Num texto, não interessa apenas o que dizer, mas como nós vamos dizer, tá? Isso tem a ver, então, com os fatores da coesão. Para que a coesão seja interessante, é muito importante nos atentarmos à concordância. Nós sabemos que a concordância é o quê? É a relação sintática entre um elemento e o outro, tá? Então, quando nós dizemos que A concorda com B, seria se A está masculino, o B tem que estar no masculino. Se o A está no feminino plural, o B no feminino plural, ok? Aqui nós temos um exemplo. Vejamos ali, ó. A expectativa de dias melhores nos alimenta constantemente. O que aconteceu? Eu tenho o sujeito, a expectativa, o núcleo expectativa, que está no feminino singular. Então, óbvio que aqui o meu verbo também tem que estar no singular, ok? Isso seria a concordância. Compramos livros e revistas usados. Aqui nós temos usados, masculino plural, porque faz referência a livros e revistas, né? Essa é a concordância mais natural, quando um adjetivo, né, tem como núcleo um substantivo masculino e o outro feminino. No nosso próximo exemplo, compramos livros e revistas usadas. O que aconteceu aqui? Eu tenho o adjetivo no feminino plural, porque está em coesão apenas com o substantivo revistas, tá? Fazendo com que a gente consiga entender o quê? Que os livros eram novos também, ok? Então, fica aí a dica. Quanto à ordem das palavras, este é um fator de coesão, assim, bem interessante, tá? Olhem lá, por este fator de coesão, é bastante natural que se evidencie no início da frase o termo considerado referência, ou seja, eu sempre vou usar no início da minha frase aquilo que eu realmente quiser dar mais valor, tá? Enfatizar mais.
E quando nós quebramos essa ordem, nós vamos falar o quê? Que as frases estão na ordem indireta. Porque na língua portuguesa, a ordem direta é quando tem o sujeito, predicado e complemento. Mas eu posso fazer então essa inversão, tá? Fazer a ordem indireta. Vejamos ali alguns exemplos. O Brasil foi desclassificado pela Alemanha em 8 de julho de 2014. Eu iniciei a minha frase com o Brasil. Então, o que eu fiz? Eu dei um destaque, né, para o paciente da ação verbal, o Brasil. Vejam aqui que está na voz passiva, né? Mas eu destaquei esse paciente da ação. Para a Alemanha, o Brasil foi desclassificado em 8 de julho de 2014. Aqui eu já fiz o quê? Eu dei um destaque para o agente e não para o paciente, no caso, a Alemanha. E no nosso último exemplo, em 8 de julho de 2014, o Brasil foi desclassificado pela Alemanha. Eu já dei o destaque para quem? Para o tempo, tá? Para uma informação temporal, ok? Então, prestem bastante atenção na ordem, né? Em como eu vou falar, o que eu realmente quero destacar, ok? Além desses efeitos, a ordem pode causar algumas diferenças também contundentes, quanto ao sentido, né, de muitas construções. Vejamos aqui alguns exemplos. Música popular de rádio. Coloquei música no início, popular de rádio. Eu dei uma característica para a música. Então, ali trata-se de uma música com apelo popular. Agora, se eu digo música de rádio popular, aí é qualquer tipo de música, né? E quem é o popular? O rádio. Então, olhem ali, verifiquem bem que a ordem das palavras muda muitas, né? Muito no que eu realmente quero dizer. Fazemos melhor nosso trabalho. Fazemos nosso melhor trabalho. Mudou completamente, né? A ordenação, então, imprimiu diferentes sentidos, ok? Muita atenção. A ordem das palavras pode trazer ambiguidade. Lembrando, a ambiguidade é o duplo sentido. Muitas vezes, nos nossos enunciados, nós não nos atentamos, né, em como dizer ou como escrever, causando, então, essa ambiguidade, esse duplo sentido. Olhem ali um exemplo, tá, da revista Veja. Ex-professor da USP tenta roubar bolsa com caco de vidro. E aí? O professor foi roubar uma bolsa que tinha um caco de vidro dentro, ou ele tinha um caco de vidro na mão e foi fazer esse assalto. Fica aqui então, né, o duplo sentido. Nós não conseguimos realmente perceber qual é a intenção da pessoa que falou. Entenderam? Então, ó, a ambiguidade do enunciado ou duplo sentido pode muitas vezes atrapalhar as intenções de quem comunica, tá? Este é um exemplo de como o duplo sentido decorreu da má disposição. Então, muito cuidado em como dizer, tá? A elipse é um fator de economia. Para quem assistiu às aulas anteriores, nós comentamos que a elipse tem a ver com eclipse. Não, mais ou menos. Vamos lá. Se eu tenho uma eclipse lunar ou solar, eu sei que eu tenho os dois elementos ali, o Sol e a Lua. Mas eu faço o quê? Percebo apenas um, porque houve a eclipse. A elipse está mais ou menos dentro, né, desse pensamento. Por quê? Eu não utilizo a palavra, mas eu percebo que ali tem a palavra. É uma forma bem interessante, tá? Para que eu tenha ali um texto mais coesivo. Olhem um exemplo aqui, ó. Primeiros dias para falar a verdade, não senti sua falta. Bom ficar com os amigos na roda do bar. Qual é a elipse ali? Primeiros dias para falar a verdade, eu não senti sua falta. Eu tenho elipse, né, do pronome eu, certo? Bom ficar com os amigos, pois foi bom. Eu não tenho aqui nem o pois, conjunção, né? Nem o verbo foi. Mas eu consigo,
perceber o quê? A elipse, ok? Então, esse é um recurso bem utilizado também para minha coesão. Existem alguns exercícios lá na apostila, o questionário na plataforma. Não deixe de realizá-los, tá? E qualquer dúvida, estaremos no chat na sexta-feira. Beijo, saudade!